Estilos, formatação condicional e formatar como tabela. No final deste vídeo deverá saber: 1. Utilizar os estilos no Excel. 2. Criar regras de formatação dinâmicas, utilizando a formatação condicional. 3. Formatar os dados como tabela. Vamos ver agora aqui esta opção aqui em cima, que é a opção aqui dos estilos, chamada Styles. Apesar de se chamar Styles, aqui tem várias opções que não são bem os estilos. Por exemplo, o Conditional Formatting ou o Format Stable são opções mais avançadas, mas vamos começar pela parte aqui dos botões coloridos, que são a parte propriamente dita dos estilos, para explicar o que é que os estilos são e para que é que servem. Ora, se nós tivermos uma folha de cálculo que, por exemplo, tem uma coluna com códigos postais, o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos chegar aqui e formatar isto com o formato que já vimos há bocado, do número, código postal. Vamos aqui, agora escolhemos aqui o especial, código postal mais 3 e está feito. E agora podemos, por exemplo, mudar a cor disto também para aquela cor e tínhamos aqui uma coluna com uma formatação especial para dar realce àqueles dados. Isto é fazendo isto da forma tradicional, aqui aos botões, mudando isto tudo à mão por aí fora, está tudo muito bem, só que isto tem um problema. Imaginem que eu tenho esta folha com N colunas, ok? Assim, uma coisa deste género. Eu vou fazer isto aqui para vocês verem. Vou tirar isto tudo. Tenho aqui esta aqui, tenho aqui esta aqui, tenho mais outra aqui, por aí fora, ok? Pronto, tenho estas colunas todas criadas com códigos postais. E a primeira coisa que faço é mudar isto tudo para o formato que eu quero, e depois, se quiser mais tarde alterar isto tudo, tinha que novamente selecionar todas e decidir que afinal não era o amarelo, era o vermelho, por aí fora. Ou seja, tinha que andar sempre a selecionar as áreas todas com os códigos postais e a voltar a aplicar os formatos todos de novo. Há uma técnica mais fácil de fazer isto, que é exatamente utilizar os estilos, e é para isso que isto serve, ok? Como é que isto funciona? Funciona assim: eu clico aqui neste botãozinho em cima e depois escolho aqui New Cell Style e vou chamar aqui um formato chamado Zip Code, ok? E este formato vai ter este estilo vai ter vários formatos, ou seja, eu vou dizer que vai ter um tipo de número que a gente já vai definir, um tipo de fonte e um tipo de shading, de background, de fundo. E como é que eu defino quais são os tipos? Aqui clico no botão Formato e vou um a um definir. Para começar, vou dizer que o número é o especial e é o tal código postal mais 3. Ok? Depois vou novamente ao formato. O fonte vou dizer também que é o fonte. Escolher aqui um fonte mais divertido, uma coisa qualquer. Pode ser aqui, onde é que anda o Comics, não sei onde é que ele anda, Comic Sans MS, este aqui, e vou escolher também o fio, ok? E vou até pôr aqui o negrito e vou escolher aqui o fio para ficar com o amarelo, ok? E vou criar este no estilo chamado Zip Code. E o que é que eu vou fazer agora? Agora vou, em vez de fazer a formatação com os botões individuais, não, vou selecionar estas células todas, por aqui fora, e vou-lhe atribuir o estilo Zip Code, ok? Pronto, é simples, atribuir-lhes o estilo Zip Code. E agora vem o tal problema que eu estava a falar há pouco. Imagine, isto amarelo é horrível, não quero ter este amarelo, quero ter outra cor. Como é que, se fôssemos fazer da maneira tradicional, tinha que selecionar as colunas todas e mudar aqui a cor, por aí fora. Mas eu, como estou a usar estilos, tenho outra técnica para resolver esse problema, que é muito mais simples. Venho aqui, modifico o estilo e digo, não, isto afinal, o fio não é aquele fio, é o cinzento, que é mais neutro, quero uma coisa mais simples. Faço OK e agora vejo o que é que vai acontecer quando eu clicar em OK. Todas as células que tinham este estilo Zip Code automaticamente mudaram a cor. Okay? Portanto, a grande vantagem de trabalhar com os estilos é que, se eu quiser alterar o estilo, ele depois volta a reaplicar nos sítios todos. Okay? Portanto, é a funcionalidade de Zip Code. Só 2 ou 3 nuances sobre esta utilização aqui dos estilos. Uma coisa importante: se, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo só para vocês verem. Eu vou chegar aqui a esta coluna e vou mudar o fonte para qualquer coisa, por exemplo, este Dreaming, não sei das quantas, ok? Ficou o Dreaming Out Loud, não sei o quê. E agora vejo, eu vou aqui mudar o estilo. Não interessa, vou mudar o estilo. Modify o estilo. E aqui no fonte vou dizer, afinal não é o Comic, é outro fonte qualquer, é o Chiller, deixa-me ver um fonte. Olha, este aqui é bom, que é diferente daqueles todos. Vou clicar OK e vou-lhe dar OK. E vocês estão a ver o que é que aconteceu. Ele só mudou nos sítios onde as células estavam
vá lá por assim dizer, virgens. Ou seja, nesta célula em que eu já tinha definido qual era o fonte que eu queria, que era este streaming, não sei das quantas, ele aqui já disse, epá, não, espera aí, o gajo aqui neste foi lá ele pôr um à mão. Se foi lá pôr um à mão, eu já não vou aplicar o estilo na parte do fonte. Mas, por exemplo, se eu viesse aqui, e novamente, desculpa, não é isso que eu quero fazer, vou fazer Ctrl Z, se eu viesse aqui e tivesse mudado o fio para outra fonte, para outra cor, ok, vamos supor que eu mudava aqui para o vermelho, ok, e faço ok. Vejam que neste caso ele já aplicou o vermelho. Porquê? Porque eu nunca cheguei aqui individualmente, ou aqui esta área toda, e disse aplica-me o estilo, a fill color XPTO. Eu, por exemplo, se puser aqui a cor, e vou pôr aqui numa célula só para a gente ver, vou mudar aqui a cor para verde, do fundo, e agora vou novamente aqui mudar o estilo, ok? E aqui vou mudar o fonte e o coisa, vou pôr aqui, por exemplo, sei lá, o azul, vou pôr que todos os códigos postais ficam com azul, vão ver o que é que vai acontecer. Naquele caso, ele não vai mudar. Porquê? Porque, mais uma vez, tal como aconteceu há bocado com o fonte, aqui também eu decidi que aqui não, aqui o fundo sou eu que o defino à mão. Aqui não aplica estilos, nesta parte. Mas tudo aquilo que eu não tiver definido aqui à mão, tu podes aplicar o estilo. E há aqui uma coisa que ele está a aplicar. Vejam que eu escolhi o formato como zip code e ele está a aplicar. Porque se eu, por exemplo, decidir aqui alterar o formato, e vou fazer isso agora para vocês verem, porque não há aqui nenhum formato que eu disse especificamente que ali era para pôr, vou dizer que, por exemplo, isto é um número de telefone, ok? E vou clicar em ok. E vejam que assim ele já está a aplicar. Ou seja, porque o fundo eu defini que era verde, o fonte eu defini que era o Dreaming Out Loud, ele não mexe. Porque esse eu defini qual era o fonte e de qual era o fundo. O estilo não, o formato do número, a tal máscara, como eu não defini nada e eu alterei agora aqui no coisa, passei isto para tipo telefone, ele então aqui já aplicou porque não estava lá nada forçado por mim. Ok? Pronto. Isto é a parte importante dos estilos e os estilos são muito importantes. Porquê? Porque os estilos têm esta grande vantagem de que se eu planear bem a minha folha de cálculo, eu posso trabalhar apenas com estilos. Ou seja, eu não preciso trabalhar com nada daqui. Porquê? Porque eu vou definir os estilos que vou utilizar e depois aplico os estilos onde quiser e simplesmente quando eu quiser alterar algum estilo, ele vai refletir em toda a folha de cálculo, desde que, obviamente, eu não tenha forçado nada a ser de fixo, ou seja, foi o que eu fiz há pouco, forcei a cor de fundo e forcei também o fonte aqui desta coluna toda. Ora, e hoje vamos ver aqui a parte do Conditional Formatting, que é esta opção aqui em cima. O Conditional Formatting é a possibilidade de nós definirmos regras para as células serem formatadas e aqui temos um número infinito de hipóteses de formatação e de regras que podemos aplicar. Vamos ver algumas, isto como é uma formação básica não vamos entrar aqui em grandes detalhes, apesar de eu ir cobrir aqui algumas áreas que às vezes são um pouco mais avançadas, como por exemplo a utilização de fórmulas para fazermos as comparações lógicas para determinar se aplicamos determinado formato ou não. Mas vamos começar pelas partes mais simples. Portanto, supondo que temos aqui esta range aqui com estes valores, nós temos aqui a possibilidade de usar este botão para fazer determinado tipo de formatações. Vamos começar aqui pelo conjunto de regras que estão pré-definidas. Por exemplo, se temos uma possibilidade de fazer o highlight das células que são maiores que um determinado valor, vamos escolher esta regra. E esta regra automaticamente vai-me pôr aqui a média daqueles valores todos que estão ali. Ou seja, se eu quiser utilizar a média, utilizo. Se quiser eu escolher o valor, utilizo. E vejam que ele vai sempre mudando a regra. Portanto, se eu quiser aqui, por exemplo, a fazer o highlight, os valores são maiores que 5, eu introduzo ali o valor 5 e clico OK. E a partir daqui, tudo que for maior que 5 muda. Se eu chegar aqui e puser 10, este automaticamente vai ficar também com o fundo a vermelho. Ok? Portanto, esta é uma das regras. Antes de mostrar mais regras, vamos já mostrar aqui como é que se deve editar as regras, que é uma coisa que também é importante e por vezes nos faz confusão. O que é que significa isto? Significa que se eu já criei uma regra, eu a seguir para editá-la tenho várias hipóteses. Ou seja, ou vou por aqui e defino a regra novamente e venho aqui e digo maior que 10, ok? Mas vejam que neste caso
ele só está a aplicar àquela célula, ok? Por exemplo, se eu fizer aqui o 1, ele só está a aplicar àquela, e portanto esta é uma forma errada de eu fazer a edição das regras. Como é que eu devo fazer então a edição de uma regra que já apliquei num conjunto de células? É através do Manage Rules. Ou seja, a partir do momento em que eu apliquei uma regra, já não devo ir por estas opções, já devo ir por aqui, ok? E vamos ver então como é que eu faria isto. Eu devia vir por aqui e devia escolher esta opção que está aqui em cima, que esta parte é bastante importante, e a dizer aplicar a todas esta worksheet. Ou seja, nesta worksheet, onde houver esta regra aplicada, ele vai alterar para a nova condicionante, ok? Show formatting rules for this worksheet, ok? E agora vou dizer aqui, atenção, não é maior que 5, é o valor igual a 5, ou vou pôr aqui greater than, por exemplo, 3, ok? E vejam que ele aqui já está, ou vai aplicar agora. Vou clicar no OK e vou clicar no Apply e vejam que ele vai aplicar em todas, ok? Portanto, ao contrário do que aconteceu há pouco, quando eu fui e escolhi outra regra além da que já estava aplicada, ele só aplicou na célula. Eu, com esta opção do Edit Rules e escolhendo esta opção aqui em cima, eu consigo alterar as regras para todo o conjunto de células onde aquela regra está aplicada, ok? Isto é uma parte importante quando se está a fazer a edição das regras. Mas antes de entrarmos nesta opção, vamos ver então as outras opções que temos aqui. Bem, aqui temos uma série de opções. Eu vou selecionar novamente isto tudo e vou fazer agora exatamente o mesmo processo e vou mostrar as outras que estão aqui. Portanto, temos o greater than, o less than, intervalos, igual, se for texto, uma data que ocorre ou então os valores duplicados. Esta aqui é muito interessante. Por exemplo, vai-me fazer o highlight dos valores que são duplicados, ok? O que é que acontece aqui? Acontece aqui que eu já tenho duas regras, portanto, ou seja, elas estão-se a sobrepor. Por isso é que a primeira, que dos valores duplicados, está depois a ser sobreposta com os valores que são maiores que 10. E então o que é que eu tenho que fazer aqui? Das duas, uma, ou apago esta regra, que está aqui por baixo, ou então digo que a partir do momento em que ele detectar que existe um duplicado, já não vai aplicar a regra de baixo. Aqui neste caso, por questões lógicas, não é? Porque estamos a aplicar duas regras que não fazem muito sentido, eu vou apagar a outra regra e vou só deixar esta. E vou clicar no Apply. E vejam que neste momento ele está-me a mostrar todos os valores que são duplicados. 10, 4, 5, 6, 7, todos estes se repetem e portanto ele está a fazer o highlight daqueles que são duplicados, ok? Temos mais regras, eu vou novamente selecionar aqui as hipóteses. Eu vou, por exemplo, aqui neste caso, podia escolher mais regras e aqui podia definir uma série de regras, ok? E vamos só fazer aqui uma só para mostrar a questão das fórmulas, que é também uma importante. E, por exemplo, vamos supor que eu queria daqui que fazer o highlight de todos os valores que fossem maiores do que o que está aqui na célula A2 e então aqui iria escrever uma fórmula do género. Eu estou aqui na primeira célula, estou nesta, ok? Vamos pôr aqui que o C4 maior que a célula A$2. A$2 ou $A$2. Porquê? Porque eu não quero que ele vá multiplicar ou que vá desfasar isto quando for fazer a aplicação da fórmula. Eu quero que ele considere sempre o valor A2 como um valor de referência fixo. Ok? Por isso é que eu ponho os sinais do dólar. Vou clicar aqui no formato, vou dizer que eu quero formatar isto a azul, ok? E agora vou dar-lhe o OK e vamos ver então o que é que ele fez. Portanto, ou seja, nos valores que são maiores que 5, ele está a aplicar exatamente aquela fórmula. E agora aqui temos duas fórmulas aplicadas. Portanto, se eu vier aqui ao Manage Rules, vocês vejam que temos duas fórmulas e neste caso a última, portanto, a última que é a dos valores duplicados, está a fazer, portanto, não está a aplicar na totalidade. Porquê? Porque a primeira está logo a fazer aquela comparação se é maior que 5 e está a pôr a azul, e a segunda já não vai aplicar naquelas células, ok? Portanto, se a primeira aplicou, a segunda já não vai aplicar, ok? Portanto, esta também é uma questão que tem que ver, que é a ordem de aplicação das fórmulas, ok? Portanto, eu posso subir esta fórmula aqui, posso fazer o apply agora e já vai ser completamente diferente. Ou seja, primeiro ele vai-me aplicar os valores que são duplicados e depois só a seguir é que vai fazer a comparação se o valor é maior que o A2 ou não. E porquê é que ele está a fazer isto? Porque na prática está primeiro a eliminar os duplicados todos e depois só aqueles que não são duplicados. Vejam que o 8 e o 9 não é duplicado e só depois de facto é que está a aplicar a azul, ok? Portanto, e o primeiro, o 1 e o 2 não são maior que 5, portanto ele não aplicou. Portanto,
esta questão das regras é importante vocês perceberem bem a lógica que querem aplicar, porque quando começam a combinar regras, a combinação de regras pode ser complicada de perceber qual é a regra que está a ser aplicada ou não, ok? Portanto, isto é importante. E também esta parte aqui é importante, portanto, esta regra aqui, uma vez ele detectando um duplicado, já não faz a de baixo também, ok? Já não vai ver a regra de baixo para aplicar a formatação. Temos mais hipóteses aqui, eu vou-vos mostrar aqui as outras que estão aqui e agora vou fazer aqui Clear Rules from Selected Cells e vou aplicar as outras para vocês verem. Por exemplo, posso escolher os top 10 items ou posso escolher os 5 maiores, ok? Portanto, só os 5. Posso escolher, vou fazer o Clear Rules e vou fazer novamente aqui também, por exemplo, percentagens ou acima de uma média, below de uma média, os bottom 10 items, ou o que eu quiser, ok? Portanto, posso dizer os bottom 5, ok? Posso chegar aqui e dizer os 5 mais baixos, ok? E ele vai fazer isto, ok? Portanto, e há aqui alguns que estão em execo e, portanto, aparecem todos identificados. Portanto, podemos fazer a seleção de muitas regras para colocar aqui. Depois temos aqui estes conjuntos de formatações que basicamente são representações gráficas, ou seja, ele vai pegar nos valores e vai aplicá-los aqui, ok? Portanto, eu posso dizer a cor, posso escolher o estilo, estes aqui têm o Solid Fill, este é Gradient Fill, ou seja, vai ficando com a textura mais grave consoante o valor é mais baixo. Tem as Color Scales, que são, portanto, tipo temperaturas, ou seja, os valores mais altos são mais vermelhos, os valores mais baixos são mais verdeados. Posso escolher também os ícones, em que basicamente ele está também a fazer aqui as contas com as médias, ou seja, se é acima da média é positivo, se está mais ou menos na zona da média é amarelo, se está abaixo da média é vermelho, mas também posso alterar isto. Porquê? Porque eu posso chegar aqui e clicar aqui no Manage Rules e vocês vejam quando clicar aqui, ele tem aqui os parâmetros que ele está a usar para isto, ou seja, eu posso dizer se o valor for maior que 80, então sim, será verde, e se o valor for menor que 20, então será vermelho, ok? Portanto, posso aplicar isto. E portanto tenho aqui esta hipótese de fazer também esta combinação. E agora aplico aqui e vejam que já vai mudar completamente as cores, ou seja, só o 1 e 2, porque estão abaixo dos 20% é que ficam a vermelho, a maior parte deles vão ficar a amarelo, ok? Portanto, eu posso escolher um default ou uma pré-configuração e depois clicando aqui nas regras posso alterar para fazer como eu quiser. E posso adicionar outras regras, ok? Foi aquilo que eu fiz há bocado, adicionei mais uma forma, ele vai criar mais uma regra e já sabemos que depois temos de ter cuidado na forma como as regras se vão combinar. E pronto, e era aquilo que eu vos queria mostrar quanto aqui ao Conditional Formatting. Volto a relembrar que aqui esta opção é uma opção importante, que realmente nos permite gerir, permite-nos apagar, permite editar, permite criar uma nova regra e permite inclusive duplicar. E também se tivermos várias regras, eu posso duplicá-las aqui e posso escolher em que ordem é que ela vai ficar, portanto passa para cima, passa para baixo, separa de correr, separa a execução das comparações se uma regra der verdadeiro, portanto posso escolher essas opções todas, ok? Ora, vamos ver agora aqui a opção Format as Table. O Format as Table tem duas questões. A primeira é a parte visual, que é uma parte que muitas vezes nós utilizamos só para dar outro aspecto visual aos nossos dados. Mas é muito mais do que isso. Ou seja, nós quando criamos uma tabela ou quando criamos uma lista, que é o caso que tem ali, e depois a formatamos com uma tabela, nós na realidade, além do visual que estamos a mudar, estamos também a criar um objeto novo no Excel, que é uma tabela. E isso é algo que vamos ver para a frente. Eu agora vou só explicar a parte da formatação, portanto a parte visual. Como é que nós criamos uma tabela? Portanto, chegamos aqui, fazemos Ctrl A e vamos aqui ao botão e clicamos no Format as Table. Ele vai nos dar aqui várias hipóteses de estilos para formatar a tabela. Nós escolhemos um estilo e ele vai nos perguntar para confirmar a área e se a nossa tabela tem ou não cabeçalhos. Nós clicamos em OK e ele automaticamente aplica aquele estilo. Eu posso sempre vir aqui e alterar o estilo que apliquei, ou seja, se eu quiser ter outro estilo posso chegar aqui e aplicar o outro estilo. Portanto, nada disto é irreversível. Inclusive, se eu quiser
voltar a ter isto como uma lista, porque agora isto aqui, conforme eu já expliquei, isto é um objeto chamado tabela para o Excel, e inclusive se vocês virem aqui em cima, ele abre logo duas abas novas aqui em cima, e inclusive deu-lhe um nome chamado Table4, que eu podia alterar se quisesse, mas se eu quiser voltar a ter isto como uma lista pura, sem estar como tabela, eu tenho uma maneira simples de fazer, que é chegar aqui e clicar nisto e fazer o Convert to Range. E isto volta-me a colocar os dados como uma lista. Qual é a diferença? A diferença é que ele manteve umas formatações, ok? Se eu quisesse agora voltar exatamente ao estado original, tinha sempre a hipótese de fazer Ctrl+Z e desfazer, não é? Pode sempre usar o Ctrl+Z para fazer o undo da criação da tabela, mas se eu quisesse fazer isto mais tarde, X tempo depois de já ter criado a tabela, o que eu tinha que fazer era o Convert to Range e finalmente vir aqui e criar no Clear formatos. Atenção que estes formatos que eu já tinha aplicado primeiro, como por exemplo o formato das datas ou o número das casas decimais, quando eu fizer o Clear formatos vai-se perder e eu volto a ter tudo no estado mais bruto, como vocês estão aqui a ver. Okay? E quanto ao formato table, esta é a primeira parte, a parte visual, e para a frente vamos ver exatamente a parte mais avançada sobre o objeto tabela.